Temos uma festa, você não pode ser meu padrinho de casamento. Eu vou ter que dizer não se eu já tiver um outro compromisso assumido, não é com a pessoa. Mas Não é como um não assim? à Não é um não à pessoa, à pessoa, é um não, amizade, não, né, é a absolutamente. situação. É a situação, e isso eu espero que possa ser compreendido, explicado, compreendido, né? E é interessante que você, mesmo tendo isso claro, precise primeiro ter isso claro para poder explicar para o outro, né? Olha, eu queria muito, mas desse jeito que você está me pedindo não é possível, né? Vocês concordam com isso? Que o não, a reação ao não não é de sua responsabilidade? Que é responsabilidade do outro. É como mais ou menos uma conversa em que há uma solicitação e uma aceitação ou recusa, ela se equivale a um jogo em que cada um tem um movimento. É como um jogo de xadrez ou um jogo de damas. Eu faço o meu movimento, eu queria que você fizesse isso para mim. Você faz? O outro faz o outro movimento. Não, não faço. Ou faço, é o outro movimento. Agora é a sua vez. Mas por que você não faz? Por causa disso, disso, disso. Cada um tem seu movimento. Eu acho que entra muito em jogo o quanto a pessoa precisa, às vezes tem a necessidade de sentir-se aceita, e aí mudam, né, as reações, as formas de encarar tudo isso, porque ela precisa da aceitação, né? Isso tem muito. Isso é difícil para você dizer não, porque você tem uma autoestima comprometida, porque você é carente, porque você quer agradar, porque você tem essa preocupação em ser querido. E é difícil para quem escuta o não, porque é isso, vai ser um golpe na autoimagem. Puxa vida, eu pensei que a pessoa me tivesse, fosse meu amigo, né? Um amigo não diria não. E não é verdade isso, né? Muitas vezes você, porque é amigo, é que você diz não e você fala as coisas como elas são de verdade, né? E esse não é importante que ele venha acompanhado de alguma explicação, né? Depende. Do porquê do não. Quando é uma proposta indecente, Juliana, é melhor que o não seja seco. Não. Por que não? Por que não? Uma proposta indecente. Ainda Você... mais se for não para um discípulo do Dale Carnegie, né, que vai te persuadir, né, a conversa vai longe, né? Se você... Agora, dependendo do interlocutor, dependendo da questão em causa, sim, é até uma espécie de gentileza você dar uma boa explicação, né? E aí é que entra a boa fundamentação do não. Se você já vai para uma desculpa, uma mentira, você já começa a ficar num terreno meio pantanoso. Você quer defender a sua posição num terreno pantanoso. Basta empurrar um pouquinho e você já se atola todo. Se é uma coisa verdadeira, não, porque nessa data eu já tenho compromisso, porque eu não faço esse tipo de transação. Aí tá terreno sólido, né? Aí sim você pode dar uma explicação. É que tem algumas propostas, Juliana, que são tão indecentes, né? Tão abjetas, que aí não dá para ficar explicando. Às vezes é simplesmente um não porque eu não estou afim. Não porque não, só isso. E se ficam insistindo, olha, a minha resposta está dada, minha posição está dada, não vou mudar de posição, eu espero que você respeite. Não vai adiantar você ficar insistindo. E aí podem vir ameaças, você vai ver, quando você precisar, eu também não vou fazer. De novo, a reação da pessoa não é de sua responsabilidade, principalmente se você está agindo de uma maneira civilizada, assertiva, calma. E eu acho também muito importante, né, falar sobre isso, principalmente pensando naquelas pessoas que nunca foram permitidas a dizer não. Né? Pessoas que passam, às vezes, acabam caindo naquela situação de realmente de abuso, em que não puderam dizer um não e, ao longo da vida, vão ter dificuldades em dizer não porque construíram uma história de realmente não ser permitidos. Né? Olha, isso que você está dizendo é muito sério, isso é muito comum. Inclusive, a dedicatória do livro é para as pessoas que não conseguem dizer não por alguma razão, porque não têm liberdade para isso. Foi uma coisa que me ocorreu. Eu aqui propondo uma solução, propondo um encaminhamento, e muito consciente de que, olha, mas isso não é possível para todo mundo. Dependendo da circunstância, você tem que simplesmente se submeter ali ao que está acontecendo. E por conta de circunstâncias, por conta de regimes políticos, por conta de posições ideológicas, por conta de fazer parte de uma minoria. Então, eu dedico o livro a essas pessoas que não podem dizer não, né? Meio que reconhecendo que elas existem, meio que reconhecendo que isso é visível para mim e que não é um problema de solução fácil e que não é culpa da pessoa. Às vezes existe toda uma circunstância que simplesmente impede.
De novo, é uma habilidade. Se você não aprende a andar de bicicleta quando criança, mesmo sendo adulto e todo mundo à sua volta sabendo andar e explicando como é, você não vai saber andar de bicicleta. Você vai ter que passar pelas mesmas etapas. Você vai montar, vai cair, talvez precise até de rodinha, de alguém segurando, para que você aprenda aquela habilidade. Então, tem muita gente que simplesmente não aprende. É tolhida desde o princípio. Cada vez mais, eu quero crer que há pais mais preocupados em desenvolver essa habilidade, que aceitam um não que o filho diz e meio que conversam com o filho. Mas por quê? E por que você não está querendo fazer? Até que, no fim... Mas muitas vezes, olha, não, porque não vou fazer. Vou te confessar que eu acho que eu acertei nesse ponto da criação do meu filho, nessa assertividade, mas hoje, quando eu ouço uns nãos dele, eu falo, mas por que é que você está me falando não? Eu sou sua mãe. Difícil escutar. Faz isso não aplica isso em casa não. É difícil escutar, não. Mas é isso. Se cada um de nós estivesse assim consciente mesmo, não só com esse conhecimento vago, mas consciente, olha, se eu vou pedir alguma coisa, eu tenho que estar preparado para escutar um não. E se for um não a resposta, o que é que eu vou fazer? E aí você se prepara. Isso facilitaria muito, isso faria com que as pessoas entendessem melhor essa dinâmica. Pensando nos pacientes, né, quais são os tipos de paciente que mais sofrem assim, em conseguir estabelecer limites, que têm mais dificuldade em falar não? Os pacientes com baixa autoestima, os pacientes que já sofreram muito abuso na infância, e que ainda são tolhidos hoje em dia, então não desenvolveram essa habilidade, não confiam em si, não acreditam que o que eles sentem possa ser correto e possa ter valor, que estão sempre se guiando por opiniões alheias, sempre preocupados em serem queridos, em serem aceitos. Eu acho que esse é um perfil meio que clássico, assim. Esses pacientes com essa baixa autoestima, principalmente, têm essa enorme dificuldade. E eu penso que o principal dilema, e aí contrapondo o papo coach, né, de você pode tudo, é exatamente essa dúvida. O que eu posso? O que é que eu realmente... não, falta um pouquinho mais de motivação minha, ou não, eu não devo ir lá, né? Acho que essa tomada de decisão de limites, né, ela é fundamental para pensar, inclusive, no quanto que aquele não ali é esperado, né? Porque a pessoa pode achar que merecia só sims na vida. Exatamente. Não, você gostei dessa sua formulação, papo coach. De fato, de uma maneira genérica, assim, com, eu diria, louváveis exceções, há um estímulo aqui à validação do que a pessoa sente, a luta que ela deve ter pelo que ela sente, mas sem o devido treino. Então, é como se você dissesse, não, a sua causa é muito justa, vá lá para a luta. Sim, mas do outro lado você tem um pessoal preparado, tá? E você vai lá com, sei lá, com a sua... completamente despreparado. Então, não é só isso, não. Você tem que estar minimamente capacitado. Mesmo que você julgue que a sua causa é boa, que os seus argumentos e as suas crenças são válidas e devem ser defendidas e devem ser respeitadas, você tem que estar capacitado para fazer essa defesa, né? É muito comum, acho que a gente sabe que a gente leva mais nãos do que sims, né? É muito mais. Na tentativa de evoluir, vão aparecer nãos, e até em situações sociais muito mais importantes, existe preconceito, existem limites, né? Existe muita coisa da sociedade que não são os nãos objetivos e diretos, mas são impedimentos que representam esses nãos, né? Boa. No lançamento do livro, eu fiz um carimbinho para o lançamento, que era um câmbio manual, e entre as marchas, ao invés de ter neutro, tinha não. De modo que tudo passava pelo não. De primeira para a segunda, passa pelo não. Segunda para a terceira, passa pelo não. E não é só o não. Na verdade, ali estaria representado o processo de decisão. Cada avanço ou recuo passa pelo processo de decisão. Sim ou não? Sim ou não? Queria que você fizesse isso para mim. Sim, vamos para a primeira marcha. E mais isso. Sim, vamos para a segunda marcha. Ou então, não, eu vou ficar por aqui. Ou então, não, eu vou dar ré. Porque é isso, todas as nossas... A gente constantemente, todo dia, todo tempo, a gente está elaborando e lidando com esse processo decisório. Sim ou não? Eu vou fazer isso ou aquilo?
Uma colega psicanalista, ela comentou quando recebeu o livro, ela disse assim, você deveria escrever um livro chamado Diga Sim, porque nós estamos numa sociedade muito individualista, as pessoas não falam sim, não têm solidariedade, não têm preocupação. Tudo bem, eu achei que até é um tema que pode ser explorado, eu não havia pensado naquilo. Mas, e o dizer não tem muito a ver com individualismo e egoísmo, pelo contrário, é uma questão de responsabilidade até social, de comunidade, né, de você falar nãos para algumas coisas, né? De todo modo, eu entendi que você falar não para alguma coisa que te desagrade, que te violente de alguma forma, é você dizer sim para você. Para você. Olha, eu vou dizer não para você porque eu estou dizendo sim para mim. É sim para o meu bem-estar, é sim para o meu manejo de tempo, é sim para a minha agenda, é sim para os compromissos que eu já tenho assumidos, é sim para as minhas prioridades e não as suas. Então, é interessante. Às vezes, um não... o que o define um não é, olha, eu não gosto de tal pessoa, eu gosto de tal pessoa. É isso, não, mas isso aqui vai confrontar com uma coisa que que eu tenho dentro de mim que eu não quero mais fazer. Ah, vamos, a pessoa que vira vegetariana e é convidada para um churrasco. Olha, eu não vou para o churrasco porque eu não vou ser uma boa companhia, eu não vou comer bem, eu não vou gostar de ver aquele pessoal todo comendo carne, então nem vou. É isso, não é porque eu não gosto de você, é porque eu gosto mais de mim.